Um time grande vai ser rebaixado nessa temporada. Ou vai ser o Vitória, ou vai ser o Santos, ou vai ser o Inter, o Ceará ou o Vasco. Será que o Fortaleza consegue se salvar? Vamos ver quem tem a tabela mais difícil e a tabela mais fácil na briga contra o rebaixamento na Série A. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, cara, e hoje a gente vai falar sobre rebaixamento na Série A. Quem vai jogar a Série B em 2026, cara? Porque temos muitos times grandes aí, muito ameaçados, faltando 3 jogos para cada um. Fortaleza tem 4 jogos ainda pela frente, mas Fortaleza, Santos, Internacional, Ceará e Vasco e Vitória estão muito ameaçados de rebaixamento. A gente vai ver quem tem a tabela mais difícil e a tabela mais fácil na luta contra o rebaixamento. Antes de mais nada, se inscreve, a gente vai acompanhar essa reta final de Série A com lives, com vídeos todos os dias sobre os jogos e sobre o que tá rolando na tabela da Série A. Não deixa de se inscrever no canal e deixar a sua curtida também aí nesse vídeo, tá? Então, já estamos aqui com a tabela do SofaScore do Brasileirão no ar. Flamengo praticamente campeão, né? Falta muito pouco para o Flamengo ser campeão, apenas uma vitória. O Flamengo se sagrará o campeão brasileiro em 2025. O Palmeiras entregou a paçoca, né? E, meus camaradas, Libertadores já está praticamente resolvido também. Esses 7 times irão para Libertadores. Ainda há uma disputa por essa 8ª vaga, mas o nosso assunto nesse vídeo é isso aqui. Zona do rebaixamento, tá? O Sport já foi. O Juventude, cara, a gente pode até abrir aqui a aba do Juventude, né? Pra gente dar uma olhada no que o Juventude ainda pode fazer. Mas o Juventude, nesse momento, cara, está a 6 pontos de distância do Vitória, né? Então, faltando 3 jogos, o Juventude precisa de uma combinação excepcional para conseguir se salvar. O Fortaleza ainda tem 4 jogos pela frente, então Fortaleza ainda está na briga, mas precisa vencer praticamente todos os seus jogos. Santos precisa de pelo menos mais 2 vitórias para se salvar. O Vitória também precisa de mais 2 vitórias. O Inter, uma vitória basta, assim como o Ceará e Vasco, mas não é tão fácil assim. Vamos ver as tabelas deles e ver quem tem a tabela mais difícil. Começando pelo Juventude, né? Vamos abrir a tabela do Juventude, que precisa fazer os 9 pontos. No máximo, o Juventude chega a 41 pontos. Para você ver, né? 41 pontos. Vamos ver na UFMG qual a probabilidade de se livrar com 41 pontos. Olha aqui, ó. Com 41 pontos, você se salva, tem 88% de chance de ser rebaixado, quem fizer 41 pontos. O nosso alvo é esses 44, 45. Dá para botar 44, tem 8% apenas de chance de ser rebaixado. Então, nossa pontuação alvo para se livrar do rebaixamento nesse vídeo vai ser esses 44 pontos, tá? Então, o Juventude não consegue nem chegar perto dos 44 pontos. Então o Juventude vai precisar vencer o Bahia, vencer o Santos, 2 jogos em casa, e vencer o Corinthians em Itaquera, para pelo menos sonhar com a salvação, porque ele vai ter que torcer muito contra Fortaleza, Santos, Vitória, Inter, Ceará e o Vasco e o Ceará. Na verdade, Vasco e Ceará ele nem alcança mais, né? O Inter ele alcança o número de pontos, o Inter tem que perder todos os jogos. O Vitória, no máximo, pode empatar 2 jogos e perder outro. Santos pode empatar 3 jogos. O Fortaleza pode ali ter uma combinação um pouco mais simples para o Juventude passar o Fortaleza. Mas de resto, cara, a situação do Juventude tá difícil e a tabela não é das mais difíceis, né? Tem um Bahia em casa, que é um visitante ruim no Campeonato Brasileiro, né? O Bahia aqui, ó, é o 13º melhor visitante somente, venceu só 3 jogos. É um jogo, não é tão difícil. O Santos em casa também não é tão difícil, apesar de ser um confronto direto. O Corinthians fora é um jogo difícil. É uma tabela razoável do Juventude. O problema é a pontuação do time jaconeiro. O Lion, rapaziada, o único time lá de baixo da zona do rebaixamento que ainda vai fazer 4 jogos. Tem essa vantagem, tá? Então o Fortaleza enfrenta hoje o Bragantino, tá? Ele precisa vencer o Bragantino. Ele precisa vencer o Galo nesse jogo atrasado. Depois o Fortaleza pega Corinthians em casa e Botafogo. Então ele tem 2 jogos fora, 2 jogos em casa, né? Então, Fortaleza, ele chega no máximo ali a 46 pontos, não é isso? Se ele vencer os 4 jogos que lhe faltam, ele chega aos 46 pontos. Então, ele pode vencer 3 jogos, tá? E empatar 1 para chegar nos 44 pontos. Então, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, tem que vencer os 2 jogos em casa, Galo e Corinthians. Se você for considerar que esses 2 times, Galo e Corinthians, estão aqui no meio de tabela, mas estão sonhando com a 8ª colocação, porque preste atenção, a 8ª colocação
pode dar vaga na Libertadores caso Fluminense ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. Então, os times estão de olho nessa 8ª vaga. Galo e Corinthians vão jogar por essa 8ª vaga. Então, o Fortaleza tem essa dificuldade aí contra esses times. O Botafogo, na última rodada, já deve estar com a sua situação garantida, né? Já deve estar com ou uma Libertadores direta garantida ou uma pré-Libertadores garantida. Mas se o Botafogo estiver brigando por vaga direta ainda, jogo dificílimo, pega o Bragantino, que também está sonhando com essa 8ª vaga. Então a tabela do Fortaleza, eu vou classificar ali de 0 a 10, vai uma dificuldade 7/8 ali, né? Entre 7 e 8. Uma dificuldade alta, tá? É uma tabela difícil do Fortaleza pela frente, tá? O Santos, meus camaradas, precisa somar mais 2 vitórias. Nos 3 jogos que tem, o Santos precisa fazer 2 jogos, 2 vitórias para chegar ali nos 44 pontos. E é aqui, o Santos tem que vencer o Sport e tem que vencer o Juventude. Se o Santos não conseguir vencer esses 2 jogos, vai para uma última rodada diante de um Cruzeiro que provavelmente já não terá mais nada para fazer no campeonato, mas é um dos melhores times do campeonato. Então, aí, o ideal é que o Santos já resolva a sua situação contra Sport e Juventude. Anota aí, cara, se o Santos não vencer o Sport, eu garanto pra você que o Santos será rebaixado, tá? O jogo é agora no dia 28, mais conhecido como sexta-feira, né? Sexta-feira, hoje é dia que eu tô lançando esse vídeo, é 26, é quarta, então 28, sexta-feira, Santos e Sport. Se o Santos não vencer esse jogo, ele vai acabar sendo rebaixado. Não será rebaixado nesse jogo, mas não vencer esse jogo é praticamente um decreto de rebaixamento. A tabela do Santos de 0 a 10, cara, tem a dificuldade do Cruzeiro, mas o Cruzeiro provavelmente já cumprindo tabela, por conta disso diminui um pouco a dificuldade. Então pega um Sport já rebaixado, um Juventude talvez já matematicamente rebaixado também, dependendo dos resultados da tabela. A tabela do Santos eu vou dar uma nota aí 5, vai, por conta do Cruzeiro, uma tabela fácil, tá? Média para fácil, é uma tabela fácil do Santos, tá? É uma tabela fácil, com toda certeza o Santos está na zona do rebaixamento nesse momento, tem uma tabela fácil para tentar sua permanência. O Vitória, que tá jogando bem, cara, precisa ali de mais uma vitória e 2 empates. Então o Vitória só precisa vencer um jogo e empatar outros 2. Cara, é vencer o Mirassol. A conta do Vitória é simples, vencer os jogos em casa. Vencer o Mirassol e vencer o São Paulo na última rodada. Só que tem times que brigam por algo. O Mirassol, por exemplo, precisa ainda confirmar sua vaga diretamente na Libertadores. Então o Mirassol ainda não está cumprindo tabela e é um dos melhores times do campeonato. Pega o Bragantino, que não é lá essas coisas, mas briga pelo G8. E na última rodada pega o São Paulo, que deve brigar também pelo G8 ainda. Uma tabela difícil, mais ou menos do mesmo nível ali da do Fortaleza. Eu colocaria uma nota aí 7. A do Vitória é nota 7 a dificuldade, tá? Porque pega ali um São Paulo que não é bom fora de casa, pega o Bragantino que também não é um time muito seguro. O grande jogo difícil é o Mirassol, tá? Nessa rodada. Mas o Vitória conquistando mais 4 pontos aí, né? Mais 5 pontos, ele se livra do rebaixamento. Acredito que o Vitória, jogando do jeito que está, vem aí de 4 jogos de invencibilidade, o Vitória possa se salvar. Não é uma tabela das mais difíceis, mas é uma tabela difícil. A tabela do Inter, o Inter que, meu irmão, perdeu a chance de praticamente selar sua permanência se vencesse o Santos, tem uma tabela difícil, tá? Pega o Vasco, que nesse momento vem de 5 derrotas seguidas, torcida protestando, foi lá ao centro de treinamento conversar com os jogadores. O Vasco precisa de mais 2 pontos para se livrar, mas esses 2 pontos não vêm, meu irmão, são 5 derrotas seguidas e a torcida está pressionando o Vasco, tem que ganhar em São Januário. E se o Vasco vence o Inter pode até entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada. Jogo muito difícil que o Inter tem pela frente. Depois pega o São Paulo fora de casa, que é um jogo muito difícil no Morumbi, né? Porque se o São Paulo é um mandante, não é um mandante espetacular, mas também não é um mandante horrível, tá ali o 10º melhor mandante da Série A. Então o Internacional tem 2 jogos difíceis fora de casa e pode voltar para a última rodada no Beira-Rio contra o Bragantino dentro da zona do rebaixamento, tá? Então o Inter joga contra times que todos eles estão brigando por alguma coisa. O Vasco briga por permanência, São Paulo e Bragantino brigam pelo G8. Então o Inter tem 3 jogos difíceis. Eu classificaria a tabela como nota 7, tá? Porque os adversários não são dos mais difíceis, mas são jogos fora de casa e contra times que lutam por alguma coisa. Então, tabela de dificuldade 7. 7 de 10, né? Obviamente. Tabela difícil do Inter. A tabela do Vozão, meus camaradas. Olhem a tabela. Cara, o Ceará
dentre esses times que eu falei até agora, é o time que tá com mais pontos, né? O Ceará precisa só de 2 pontos, ou uma vitória, sela a permanência do Ceará. O problema é achar esses pontos, tá? Olha só os jogos que o Ceará tem pela frente. Ele vai pegar o Cruzeiro, que contou ontem com uma derrota do Palmeiras e um empate do Flamengo. Se o Cruzeiro vencer, ele passa inclusive o Palmeiras, fica a 4 pontos do Flamengo e continua vivo brigando pelo título, ou seja, o Ceará pega um Cruzeiro brigando por título. Depois pega o Flamengo, que ainda não está com seu título garantido, então pega um time brigando por título. E na última rodada pega o Palmeiras, que não deve estar mais brigando por título. Acredito que já tenha acabado aqui a situação do título do campeonato, mas ainda assim é o Palmeiras. O Ceará pega os 3 líderes nas últimas 3 rodadas. Vou falar para vocês que o jogo mais fácil, entre aspas, é contra o Palmeiras, que na última rodada já deve estar de férias, tá? Então, o jogo chave para o Ceará é esse, mas a dificuldade da tabela é 10. É a tabela mais difícil do campeonato inteiro, é a do Ceará. Meu irmão, se 10 é o máximo e você pega os 3 primeiros colocados nos 3 últimos jogos, é uma tabela de dificuldade 10, meu amigo. Ainda mais se você for considerar que o Flamengo é no Maracanã, tá? Então é uma tabela das mais difíceis. O Ceará corre risco de rebaixamento, apesar de estar com uma pontuação segura nesse momento. Se ele perder os 3 jogos, será rebaixado. Então olho nisso, vozão, porque a tabela é a mais difícil do campeonato. O Vasco da Gama, né? Esse aqui voltou a brigar contra o rebaixamento. Vem de 5 derrotas seguidas. Essas 4 vitórias do Vasco salvaram muito o time, cara. Porque se o time tivesse perdido apenas um desses jogos, tá? Tivesse perdido o clássico pro Fluminense aqui, por exemplo, estaria com 39 pontos aqui junto com vitória. Então, essa sequência salvou o Vasco, porque 5 derrotas consecutivas, o Vasco não tá jogando nada bem, tá muito pressionado, jogadores insatisfeitos, torcida protestando. E o Vasco tá na mesma do Ceará, tá? Precisa de 2 pontos para se salvar do rebaixamento. Precisa achar, mas a tabela do Vasco é difícil. Como eu falei, pega o Internacional desesperado, pega o Mirassol, que é um dos melhores times do campeonato, e fecha contra o Atlético Mineiro fora de casa. O Atlético Mineiro que acabou de segurar o Flamengo e está brigando por essa 8ª posição que pode dar vaga na Libertadores. Então a tabela do Vasco eu diria que é uma tabela ali de dificuldade 9, cara. A tabela do Vasco é bem difícil. Se você for considerar que o Inter é um time, um confronto direto, do mesmo nível do Vasco, tá desesperado, o Mirassol é o G4 e o Galo é um time bem forte e é fora de casa, eu acho que é uma tabela de dificuldade entre 8 e 9, tá? A tabela do Vasco é bem difícil. O Vasco precisa só somar 2 pontos. Se o Vasco vencer o Inter em casa, tá livre do rebaixamento. Mas o problema é vencer, né? Então, o Vasco e o Ceará estão mais tranquilos, tem tabelas muito difíceis, são as tabelas mais difíceis, mas são os times que estão com mais pontos. Quem eu acho que tem a tabela mais fácil é o Santos, como eu falei. Então, quem eu acho que está mais ameaçado de rebaixamento nesse momento são Inter e Vitória, tá? São os 2 times que estão mais ameaçados, apesar do Santos estar na zona do rebaixamento, a tabela do Santos é a mais fácil. Então, Vitória e Inter tem que abrir o olho, principalmente o Inter, que tem 2 jogos fora de casa e o Vitória tem somente 1. Cara, eu usei o SofaScore para fazer esse vídeo, que é esse aplicativo que tem aqui, tem pro seu celular, é de graça, eles patrocinam o nosso canal, então quem quiser baixar o aplicativo tá no link nos comentários, o primeiro comentário tá com o link, dá uma força aí pro canal e, cara, você vai ter o melhor aplicativo de futebol do mundo, beleza? Então, cara, se inscreve aqui no canal, essas análises vão continuar ao longo aí dos dias, todo dia vai ter uma análise diferente de Série A, então se inscreve. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, fala quem você acha que vai cair nos comentários aqui. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!